nos assentar em nossos lugares. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai. Esse tempo é um tempo, Deus, onde podemos estar orando e buscando no Senhor dependência. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada irmão que está aqui. Que o Senhor tenha ouvido, ó Deus, as suas orações e que seja feita, acima de tudo, Pai, a tua vontade. Que o Senhor possa estar, ó Deus, realmente derramando misericórdia, favor e graça sobre o Rio Grande do Sul. E que aquele povo, ó Deus, realmente experimente, ó Deus, de tudo quanto o Senhor tem para oferecer, principalmente a tua graça salvífica. Age, Senhor, no meio deles. Nós oramos também, ó Pai, por esse missionário no Japão, para que o Senhor esteja cuidando, ó Pai, e provendo as suas necessidades naquele lugar. Que ele seja, ó Pai, nesse momento, Deus, confortado, principalmente pela tua palavra. E levanta também ali, ó Pai, homens e mulheres que possam ajudá-lo nesse tempo tão difícil, onde a sua casa, tudo que ele tinha se perdeu, mas o mais importante permanece, que é o Senhor Jesus em sua vida. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero agradecer aqueles que nos visitam, em especial Marquinhos e a Ruth, amigos queridos que estão aqui nos visitando esta noite. Queremos dizer que sejam bem-vindos em nome de Jesus e dizer para vocês que essa grande família aqui ama vocês. Bom? Deus abençoe grandemente. Irmãos, nós temos agora o tempo da exposição da palavra de Deus. Eu sei, amados irmãos, que é difícil, nós não temos ainda a nossa salinha para crianças, então não é fácil cuidar de crianças, mas esse é o tempo que eu peço que você, cuide aí da meninada. Eu vi que a igreja hoje está surtida, Os irmãos estão obedecendo aquele mandamento do Senhor lá de Gênesis, crescer e multiplicar-nos, Eu sei que é um desafio, irmãos, mas seja um tempo onde a gente possa agora nos voltar para a palavra de Deus e você esteja cuidando aí do bacurizinho, da bacurizinha, tá bom? E que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Irmãos, abre suas Bíblias no Salmo 139. Olha que salmos tremendos, que salmos bonitos. É um dos salmos mais conhecidos, do Saltério. Salmo 139. Não sei se a gente vai conseguir explanar ele todo, mas pelo menos nós vamos ler ele todo. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Até aqui por enquanto. Senhor, obrigado, Pai. Que a tua palavra nesse momento, ó Deus, realmente seja uma palavra rima e que realmente faça, ó Pai, o efeito esperado por ti. Que sejamos aqui edificados, que possamos sair daqui, ó Deus, realmente fortalecidos por essa palavra. Que ela alcance nossos corações e produza muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. A tua mulher te conhece bem?
Você que é casada, será se a tua mulher te conhece bem? Será se a sua mãe realmente conhece você na sua profundidade? Difícil acontecer, né? Eu acredito, amados irmãos, que nem nós mesmos nos conhecemos com tamanha profundidade. E é interessante que, principalmente quando você começa a conversar com esses jovens hoje, esses adolescentes, e você começa a fazer perguntas simples sobre suas vidas. O que você pretende fazer na faculdade? O que você pretende ser quando crescer? Sabe aquelas perguntas simples? Parece que eles ficam no mundo da lua. Eu não sei. Nem eles mesmos se conhecem. Não é assim? Mas os salmos que nós acabamos de ler é algo que vai nos revelar um dos atributos de Deus, que servem também não só para que Ele seja onisciente e saiba todas as coisas, mas serve também para que eu e você possamos nos voltar para esse Deus que é conhecedor de todas as coisas, e nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos mais angustiantes da nossa alma, nós possamos diante dele descansar, porque ele é o Deus soberano, ele é o Deus onisciente, ele é o Deus onipresente. E nós possamos, diante disso também, fazer o que o salmista aqui declarou no versículo 6. Ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso. E ele começa, nós não sabemos ao certo quem escreveu o Salmo 139, mas muitos estudiosos atribuem o Salmo 139 a Davi. Davi era um salmista espetacular. Davi, ele conseguia expressar algo tão profundo da sua alma, que parece que nós nos identificamos com ele quando nós lemos os salmos que ele escreveu. E ele começa, muitos acreditam que foi Davi, outros não, né? Mas a maioria acredita que foi Davi. Ele começa declarando algo, dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Meu irmão, talvez a tua esposa, o seu marido, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, talvez eles não te conheçam na sua profundidade, mas o teu Deus te conhece com profundidade. O salmista declara: tu me sondas e me conheces. Você tem entendimento, irmãos, do quanto isso é precioso? Principalmente, amados irmãos, porque muitas vezes, irmãos, as nossas falhas, muitas vezes, irmãos, os nossos pecados acontecem porque nós achamos que podemos escondê-los. Então a gente de alguma maneira tenta esconder algo do nosso cônjuge. A gente de alguma maneira tenta esconder algo dos nossos pais. Quem nunca tentou esconder algo dos seus pais aí? Que atire a primeira pedra, né? Quando nós vivemos com os nossos pais, muitas vezes a gente tenta esconder, parece que não conseguimos, né? Porque ao pouco que os nossos pais nos conhecem, eles já identificam que tem algo que não está certo. Imagina o teu Deus. Teu Deus, amados irmãos, Ele te sonda. Ele busca no teu íntimo. E Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa. Esse é o nosso Deus. E o salmista, ele quer expressar esse atributo de Deus, da onisciência dele. E aí no versículo 2 ele diz assim: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe
percebes os meus pensamentos. Isso daqui, irmãos, ele quer mostrar que esse conhecimento de Deus por nós é um conhecimento de completude. Tanto o teu sentar quanto o teu levantar, Deus já sabe. Deus já sabe. E isso aqui, amados irmãos, é como se você estivesse vivendo, sabe, aqueles reality show, onde sempre tem uma câmera voltada para você. É como se você estivesse vivendo um reality show, onde os olhos de Deus estão em todos os lugares. E é diferente quando você tem essa perspectiva. É diferente quando você tem esse entendimento. Porque isso foge muitas vezes, irmãos, da prática de vida cristã nossa. Por exemplo, se é Davi que está escrevendo esses salmos, então lembra do pecado de Davi, quando ele olhando lá, né, por cima do muro lá, ele se depara com quem? Com quem, amados irmãos? É sério. E ali, amados irmãos, ele esqueceu que Deus estava sabendo. Deus estava vendo. Deus era ciente das suas ações naquele momento. E naquele momento ele começa a sentir o quê? Desejos por uma mulher que não é sua. E a gente começa a perceber, amados irmãos, que não dá para enganar a Deus. Não dá, amados irmãos. A gente vê Jonas, né, tentando fugir das suas responsabilidades, tentando fugir da missão que Deus tinha dado a ele, mas ele não consegue. Porque Deus sabia todos os seus passos antes mesmo dele dar esses passos. Deus sabe todas as ações da sua vida antes mesmo de você fazer. Não dá para enganar a Deus. E aí, amados irmãos, Deus ele julga, sabe o quê? Não só as nossas ações externas, mas Deus ele também conhece o nosso íntimo. Aquilo que você não revela para ninguém. Aquilo que nem a sua esposa sabe, nem o seu marido sabe, nem o seu pai, aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. Sabe por quê? Porque Ele nos sonda e nos conhece. E aqui, amados irmãos, é uma forma de Davi mostrar para os seus ouvintes que este Deus, que sabe todas as coisas, Ele é maravilhoso. É uma forma de você se entregar diante desse conhecimento de Deus e confiar nele e apenas nele. Versículo 3, ele diz assim: tu conheces a minha jornada. Você percebe, irmãos, que ele é o merisma, né? Ele fala muito de completude, ao sentar, ao deitar. Então, em todos os momentos, todos os passos que você dá, durante toda a sua vida, Deus sabia antes mesmo de você fazer. Todos os pensamentos, todas as ações que você faz, que você proporciona, Deus conhece antes mesmo de você fazê-las e de você pensá-las. E aí ele diz aqui no versículo 3: tu conheces a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então, seja a escolha que você fizer, Deus já conhece. Não há nada o que esconder do Senhor. Ele sabe todas as coisas. E aqui, irmãos, no versículo 4, é onde
esse atributo de Deus, ele fica mais claro. Ele diz assim: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conhece inteiramente. Amados irmãos, sabe aquelas palavras que saem da sua boca? Deus já conhece. Seja elas palavras que saem de bênção, palavras que agradam a Deus, ou palavras de maldição, Deus já conhece. Não dá para esconder. Não dá para negar. Você já percebeu, amados irmãos, que nós quando somos confrontados, não somente por Deus, mas também por aqueles que estão ao nosso redor, nós fazemos igualzinho Adão e Eva. Nós ou fugimos, ou colocamos a culpa em outro, ou tentamos sair pela culatra, dando um jeitinho brasileiro, não é assim? Quando você é confrontado, e aí você se sente pressionado, geralmente você faz o quê? Você mente, não é bem assim. Eu não disse isso. Irmãos, com Deus não dá. Porque antes da gente falar, Ele já sabia. Ele já sabia. O que o salmista está falando é que eu e você, nós precisamos tirar a nossa máscara e nos colocar diante de Deus, amados irmãos. Um coração mesmo disposto a ser tratado. Um coração disposto a renunciar tudo aquilo que nós professamos, como ele fala aqui, as palavras que saíram da nossa boca, ele já conhecia. Seja elas de bênção ou de maldição, ele já sabia. E aí ele diz assim: tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Irmãos, ele está em todos os lugares. E tal conhecimento é maravilhoso, é tão elevado que não posso atingir. Amados irmãos, esse conhecimento de Deus, Davi não tem palavras para descrever. Ele tenta mostrar esse conhecimento de maneira completa, por meio, de um merisma. Desde do amanhecer, ao anoitecer, do deitar, ao acordar, assim, tal, ele vai falando tudo isso, mas ele bota esse conhecimento, esse atributo de Deus, de onisciência, e ele chama isso de maravilhoso. É incompreensível, mas é maravilhoso. É tão bonito, é tão elevado que ele diz assim: é tão elevado que não posso nem atingir. É algo tremendo. É algo maravilhoso, irmãos. O Deus que te chamou, que te resgatou, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Eu fico me perguntando, irmãos, se Deus, Ele nos conhece tão bem, por que muitas vezes nos momentos mais difíceis não é a Ele que nós procuramos? Se Deus, Ele nos conhece tão bem, porque nos momentos de angústia da nossa alma, nossa esperança está muitas vezes em remédios, nossa esperança está muitas vezes em homens, não em Deus. Se Deus, Ele te conhece tão bem, amado irmão, será se isso não deveria ser uma forma de, no momento que tu fores orar, no momento que você se colocar na presença de Deus, não deveria ser um momento de entrega completa? Você já percebeu que muitas vezes a gente chega na presença de Deus
A gente não sei se é por vergonha daquilo que fizemos ou da maneira que nós estamos vivendo, eu não sei. Mas parece que a gente não se revela a Ele da maneira que realmente nós somos. Pecadores, carentes da graça e do favor de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz assim: miserável homem sou. E aí ele começa a tecer e diz assim: olha, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o que eu não quero, esse eu faço. Será que é assim que você se coloca diante do Senhor? Como um homem carente da misericórdia de Deus? Você se entrega, você realmente abre o teu coração e fala: Senhor, a minha semana, Senhor, eu sei que Tu sabes, porque Tu conhece tudo, do meu acordar ao meu deitar, Tu sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor sabe os pensamentos impuros que eu pensei. Eu sei que Tu sabes as mentiras que saíram dos meus lábios antes mesmo de eu contá-la. Por isso eu estou aqui, Senhor, diante de Ti. Por isso eu estou aqui diante do Senhor, Pai, clamando pelo Teu perdão, clamando pelo Teu favor. Não tem como esconder nada de Ti. Não dá para esconder nada de Ti, porque você sabe, antes de eu praticar, você já me conhece. Tanto é, amados irmãos, que no versículo 7, ele vai colocar assim: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Eu posso até tentar escapar. Eu acredito que nós tentamos, mas para onde? O salmista diz assim: para onde eu vou? Não consigo escapar. Porque aqui ele vai mostrar um outro atributo de Deus. Para onde poderia fugir da Tua presença? O nosso Deus, Ele não é onisciente, Ele não só sabe de todas as coisas, como também está presente em todos os... Você pode tentar fugir, amado irmão, você não vai conseguir. O salmista tentou. Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Para onde eu podia fugir? Escapar de Ti? Não tem como. Porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é presente. E muitas vezes nós tentamos, como Jonas fez, fugir da presença de Deus. Tentamos muitas vezes esconder os nossos pecados. Tentamos muitas vezes, amados irmãos, fazer com que ninguém saiba o mal que estamos praticando, mas não dá para fugir da presença de Deus. Você pode, irmãos, esconder isso do seu esposo, da sua esposa, você pode esconder isso da sua família, dos seus filhos, mas você não vai conseguir esconder do Senhor aqui presente, porque Ele está em todos os lugares. Eu fico vendo como nós somos cabeça dura. É interessante que Davi não pensou nisso, né? Quando Davi foi lá, pediu para o general dele mandar Urias lá para frente de batalha para morrer. Ele esqueceu, né? A gente esquece disso. Ele tentou fazer tudo escondido, para que ninguém soubesse o mal que ele ia praticar. Mas aqui ele está afirmando: para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Irmãos, teologia transforma a nossa vida. Se Davi tivesse lembrado disso daqui, talvez ele não teria feito o que fez. Meu Deus, eu me presente, Ele está aqui. Não tem como eu fugir dele.
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fazer a minha cama no Sheol, na minha sepultura, a palavra Sheol é sepultura aqui nesse contexto, não inferno, é sepultura, lá estás. Irmãos, ele está dizendo aqui, olha, a presença de Deus, amados irmãos, ela abrange tanto o mundo espiritual, como aqueles que vão estar com o Senhor na presença dele, como aqueles que vão estar em outros lugares aí. Ele está presente em todos os lugares, abrange todas as áreas da nossa vida. Não dá para esconder nada do Senhor. O Senhor estava presente, irmãos, quando você fez a sua aliança com Ele, quando você fez a sua aliança com o seu cônjuge. Ele estava presente. Como Ele está presente também quando você é negligente, quando você parou de orar, quando você parou de fazer missões, quando você parou de amar o teu próximo, quando você parou, amados irmãos, de cultuar esse Deus que te salvou, que trouxe redenção para a tua vida. Quando você fez isso, Ele também estava presente nesse momento. Irmãos, não dá para escapar do Senhor, como o salmista diz. A gente tenta, né? Mas nós não vamos conseguir. Nosso Deus está em todos os lugares. Se eu tomar as asas da alvorada e morar à extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Interessante, amados irmãos, que o nosso Deus, Ele não é um Deus apenas que conhece todas as coisas. Ele não é um Deus apenas que está em todos os lugares, mas Ele é um Deus que nos sustenta, que cuida de nós. É um Deus que, mesmo quando nós estamos indo para o lugar errado, parece que Ele, com a sua mão, vai nos guiando e nos livrando, né, do mal que nós mesmos causamos a nós mesmos. Esse Deus, irmãos, é um Deus que, como o salmista diz, não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus presente em nossas vidas, mesmo que eu e você não esteja vendo. Você não está vendo tudo quanto Deus tem feito por você, mas isso não importa. É Ele que tem te guardado, é Ele que tem te protegido, é Ele que tem guiado os teus caminhos e feito como Romanos, né, vai falar lá, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o Deus, irmãos, que você serve, que está cuidando de você, está com a sua mão protetora erguida sobre a sua vida, te guardando, te protegendo. E às vezes nós estamos com os olhos vendados e não percebemos isso. E esse Deus, irmãos, é um Deus que guia, não somente nos dá uma direção, mas é um Deus também que nos sustenta. Sabe os momentos difíceis que você passa, que você vive? É o Senhor que cuida de você, é o Senhor que te sustenta, é Ele que faz com que você permaneça firme. É Ele que faz com que você não se prostre diante desta luta, desta angústia que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus presente. Ele é um Deus onipresente. Ele não olha apenas e, diante do seu sofrimento, fica só olhando, observando, não. Mas Ele é um Deus que participa.
que caminha conosco, que nos guia, como o Salmos 23 fala, como um bom pastor. E não é fácil, irmãos. A nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, a gente até desacredita em Deus em alguns momentos, possamos até desacreditar, mas não importa, é Ele que vai te guiar, é Ele que está te sustentando. Mesmo que você muitas vezes não esteja fortalecido, mas Ele está ali, e Ele está agindo, e Ele está com sua mão erguida, te sustentando e cuidando da sua vida. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como um dia, pois para ti as trevas são luz. E aqui é aquele momento, eu acredito que o salmista está dizendo, irmão, que você até está desacreditado, que você vê tudo escuro. Você não sabe a direção que está tomando, você não sabe o que você está vivendo, tem dúvidas no teu coração. São momentos, muitas vezes, que parecem obscuros e escuros, sabe? Você não acredita mais em muitas coisas, não importa, Deus está ali, e Ele está presente, e a mão dEle está te cuidando, te sustentando e te guiando. Esse é o nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquelas trevas, para Ele não são nada, para Ele não é nada. Ele diz, pois para ti as trevas são luz. Que o Senhor, irmãos, realmente esteja nos fortalecendo, irmãos, mesmo nos momentos mais obscuros da nossa vida. Sei que não é fácil, amados irmãos, mas quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos em Deus, nós podemos experimentar, amados irmãos, realmente da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia em nossas vidas. E ele diz assim no versículo 13: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha só que coisa tremenda, irmãos. Olha, ele ainda diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas. Sei disso muito bem. Deus, irmãos, Ele no íntimo da sua mãe, quando você estava no ventre da sua mãe, quando você era apenas um embrião, Ele já estava lá contigo. O Senhor nunca nos abandonou. Ele nunca nos desamparou. Ele nunca esteve longe de nós. Mas até nesse momento, amados irmãos, quando ele estava tecendo. E sabe o que é o mais impressionante? O salmista, ele não está impressionante como que os órgãos dele cresceram, como que as coisas foram nascendo, como que ele não tem 3 braços, como que ele não tem 4 pernas. Não é isso que o salmista está impressionado. O que o salmista está impressionado, irmãos, é como Deus é maravilhoso e a presença dele é maravilhosa, é admirável. Como as obras dele são maravilhosas. O salmista se admira, irmãos, quando ele olha para este mundo e ele pode desfrutar das maravilhas que Deus criou. Como as obras dele são maravilhosas. Qual foi a última vez que você contemplou a natureza? Qual foi a última vez que você contemplou o céu estrelado, ou então a chuva que cai do céu?
Qual foi a última vez que você contemplou as obras de Deus? O salmista diz que elas são maravilhosas. Às vezes a gente está tão ocupado, né, irmãos? São tantos afazeres, são tantas coisas, que nós deixamos de contemplar tudo aquilo que Deus tem feito. Irmãos, e ele continua dizendo assim, ó: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. O salmista está dizendo, irmãos, que nada acontece na minha vida, na sua vida, sem que Deus saiba. E ele ainda diz assim, irmãos, que os nossos dias já foram determinados antes mesmo de nós nascermos. Olha só como o nosso Deus tem cuidado de nós. E às vezes você fica pensando, né? Às vezes você fica pensando que muitas vezes algo nos acontece e a gente fica pensando que Deus não está olhando para a gente, que a gente começa a duvidar, a angústia ela cresce no nosso coração, os momentos ficam difíceis, a gente pensa que Deus não está cuidando de nós. Está falando, não, meu irmão, isso aí, ó, eu já sabia, já foi escrito aqui, ó, já escrevi antes de você viver e passar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nada do que você vai viver, meus irmãos, nada do que você vai passar é maior do que aquilo que você possa suportar. Porque Deus tem cuidado de nós. Irmãos, diante disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Jesus? O Senhor tem... Você tem tido esse entendimento que o Senhor está presente em todos os momentos da sua vida? Nós vimos hoje, amados irmãos, o enterro da nossa irmã amada, a irmã Diva. E diante daqueles testemunhos que o pastor leu, ela deixou um legado, não foi? Ela era conhecida pelo relacionamento dela com quem? Com o Senhor. Eu sei, amados irmãos, que Deus, Ele te conhece de trás para frente. Mas você tem conhecido a Deus? Se você morresse hoje, qual era o legado que você teria deixado para os seus filhos, para a sua família? E eu não estou falando apenas, como o pastor falou hoje pela parte da manhã, de um legado material. Ah, eu deixei uma casa, eu deixei um carro. As pessoas que te conhecem, elas podem ver Jesus através da sua vida. As pessoas que te conhecem, amados irmãos, elas podem ver em você a presença do Senhor. Irmãos, que nós sejamos realmente cheios da presença de Deus, reconhecendo que o nosso Senhor Jesus Cristo
Ele morreu pelos nossos pecados, mas para que a gente tenha uma vida abundante na presença dele. Sejamos atuantes, irmãos, em todos os momentos de nossa vida. E que esse conhecimento de Deus nos faça depender cada dia mais dele. Que produza em nós um espírito inabalável. Amém? Vamos estar orando então ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Senhor, por esta noite, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, das profundidades do Senhor em nos conhecer. E sabemos, ó Deus, que a forma com que o Senhor nos conhece é muito maior do que a forma com qual o salmista descreveu. Nós sabemos, ó Deus, que não dá, ó Pai, para fugirmos da Tua presença. Por isso, ó Pai, nos ensina a viver cada dia mais em intimidade contigo. Nos ensina, ó Deus, a reconhecermos os nossos pecados, a confessar os nossos pecados e nos arrependermos a cada dia, ó Pai, nos colocando diante do Senhor, ó Pai, de maneira sincera. Fala com cada irmão, ó Pai, que está aqui esta noite. Traz, ó Deus, realmente restauração, renovo para a vida de cada um. E que juntos, ó Pai, como igreja do Senhor, possamos sair fortalecidos, ó Pai. E que a Tua palavra, ó Deus, seja a nossa bússola, nos direcionando. Não deixa, Deus, vivermos conforme os nossos sentimentos. Não deixa, Deus, vivermos conforme as situações que estão ao nosso redor. Mas que possamos viver, ó Pai, por meio da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Nos dê uma semana abençoada com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?